Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família aqui pela TV Cidade em Farroupilha. O nosso convidado de hoje está vindo de outro continente. Não é apenas de uma outra cidade, não é apenas de um outro país, mas está num outro continente. Nosso convidado de hoje é o Sebastião Teles Matoso, diretamente de Luanda, em Angola. Sebastião, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bem, obrigado, Rogério, e obrigado pessoal que nos está a escutar, porque estou munido de novidades e sabemos que estamos num mundo dinâmico e temos que nos preparar para as coisas novas. É verdade. Mas muito feliz aí da gente poder fazer essa conexão entre os continentes, e existe uma conexão muito grande entre a cultura do Brasil e a cultura de Angola. Eu sinto que existe uma admiração mútua. O brasileiro gosta do cidadão angolano, e eu sei que as pessoas de Angola têm um carinho especial pelo Brasil. Nós temos amigos em comum, né, Sebastião, que Verdade. o agradecimento ao nosso amigo Destino, que fez justamente essa aproximação que possibilitou essa nossa entrevista. Mas, Sebastião, eu quero te Muito bem. pedir para tu contar um pouquinho da tua história antes da gente entrar por um caminho da economia da longevidade. Então, conta para Maravilha. nós, por favor, Sebastião. Muito bem, eu quero contar a minha história. Eu sou filho de uma médica natural africana, quer dizer, é uma médica que aprendeu com nossos ancestrais como se faz alguns tratamentos com a nossa medicina mesmo da África. Mas a minha mãe já estava com um caçula. Caçula, não sei se no Brasil sabem o que é um caçula, Sim, de mas 7 anos, sabem muito bem, de 7 anos, e ela já tinha 43 anos quando já não tinha nem menstruações. Mas ela, como médica, automedicou-se para combater a hipertensão que ela tinha. E ao fazer toda essa medicação, voltou a menstruar e aos 50 anos engravida de mim. olha só. Nossa, quando ela faz 60 anos, eu faço 10 anos e eu era o braço direito de compras de medicamentos naturais, composições, pesar aí os medicamentos. Eu era o braço direito. Então, direito ou indiretamente, eu estava a fazer uma formação de medicina natural africana. Mas, porém, ela morre e eu entro numa depressão e desisto desta área porque eu questionei como é que a minha mãe médica morre de hipertensão. Então, como é que uma pessoa hipertensa cura os outros? Então, não cabia na minha mente, porque na minha noção é o médico não morre. Mas pronto, depois cresci e a família ficou com um legado que eu nasci para dar volta o que a minha mãe quis, que era longevidade e cura de doenças crônicas. Quando caiu-me em si, eu comecei a estudar e fazer investigações autodidata, de dar a continuidade que a minha mãe já estava à procura de longevidade. A minha mãe quis curar a hipertensão como médica. E então me deixou aquela essência de eu retomar o que ela não tinha terminado, porque tudo que ela fez é voltar a ter menstruações aos 50 anos. Mas mesmo assim, a hipertensão levou-lhe. E dentro disso, então, eu também fui fazer a formação teórica, de teologia. Aliás, já morei no Brasil, fiz a teologia aí mesmo no Brasil, e automaticamente comecei agora a fazer uma cura de longevidade para mim mesmo. E criei o kit de regeneração e manutenções fisiológica. Descobri muita coisa que daqui a pouco a gente começa a falar um pouquinho sobre como surgiu esse kit de regeneração e como surgiu a manutenção e como agora temos oportunidade de trazer bens e serviços para a longevidade. Quer dizer que estamos aqui a entrar num caminho de chegamos, parece chocante, chegamos aos 150, 200 anos através de métodos simples, naturais, que a gente consegue agregar aquilo que é oportunidade na longevidade, na área da alimentação, na área da bebida,
principalmente tornar futuramente o alimento um remédio. Pois é, isso é uma coisa interessante. Aqui, a Serra do Rio Grande do Sul, a região onde a gente está aqui na TV, é uma região onde as pessoas vivem muito, onde a longevidade é uma realidade. Então, tu encontra um número razoável de pessoas aí com mais de 100 anos, de 90 e tantos anos, é bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de que a longevidade seja algo acessível para as pessoas a partir de uma mudança de comportamento, e como a gente conversou Alimentação. antes, né, a partir de uma mudança de hábitos alimentares e outras coisas, isso é algo interessante. E aí deu origem a isso que tu estás chamando de economia da longevidade, né? Como é que é isso? Certo. Muito bem. A economia da longevidade é uma oportunidade que o mundo conseguiu constatar que de 40 a 80 anos é o número de pessoas que têm a maior riqueza do mundo. Encontra-se de 40 a 80 anos. Porém, eles precisam bens e serviços que façam com que elas convivam com essa riqueza para longos anos. Então, é uma economia que tem muito dinheiro e está em aberto, que é uma das que mais vai crescer no futuro. É, ela só está perdendo pela economia da criatividade. Aliás, hoje nós estamos falando numa entrevista de um continente para o outro, não existia antes do avanço da tecnologia, que é a criatividade em si. Então, esse passo para a economia da longevidade está a dizer, olha, o mercado está em aberto, precisamos criatividade no lado de todos os produtos e serviços para longevidade. Então, a ciência também já tem ali os pilares que é certo, e dentro disso é que encaixa o e-book que eu quero, já escrevi, mas eu quero editar no Brasil como livro e e-book. Tenho previsões de viagem de junho, julho para ir para o Brasil e acredito que o Rogério pode ser uma ponte. Este livro eu falo sobre a educação alimentar regenerativa. E é interessante que nesta alimentação, essa educação da alimentação regenerativa, ela vai conseguir falar sobre simbiose alimentar positiva e simbiose alimentar negativa. Então, a simbiose alimentar negativa é uma simbiose inconsciente. O ser humano come e automaticamente alimenta vermes, bactérias, lombrigas dentro de nós, mas faz-lo inconscientemente. E reverte-se essa simbiose negativamente porque esses bichos, vermes, degeneram o próprio corpo e dão um envelhecimento precoce. Bem, o alertar dentro desta educação é que a simbiose consciente é que eu como para a fortificação das minhas células e as células retornam como potência sexual, sangue puro, ossos regenerados, pele, porque eu estou com 56 anos de idade, aos 50 anos estava mais velho fisiologicamente. E cada ano eu fico mais novo. Voltei a jogar futebol 11-2 tempo com sol. Isso nem aos 40 anos eu podia fazer. Quer dizer, de certa forma que tu estás colocando, é que quando a gente tem esse descuido com a alimentação, nós estamos alimentando estes outros seres, né, que vivem dentro do nosso corpo e, ao mesmo tempo, estamos causando um dano para nós. Estamos fortalecendo aí os vermes, Olha, bactérias isso e perdendo a nossa vida e dando vida para eles. É isso? é isso, é isso. Então, eu trago esse despertar para olharmos nos alimentos como simbiose celular, não simbiose de vermes. Então, remete-se, por exemplo, vou dar cá um exemplo. Imagina que eu coma um ovo cozido. O ovo cozido vai favorecer os vermes, vai me trazer gases que também, por inalação, tem outra contaminação. Então, o despertar é o seguinte: eu vou comer um amuleto que não vai produzir alimentos para bichos e vermes. Então, esta percepção do que o que eu como não é só para mim, é para simbioticamente as células, porque eu preciso, todo o alimento que as minhas células recebem como saudável,
são alimentos que os bichos, os vermes recebem como malignos. Não há uma associação de alimentação comum. Por exemplo, quando os bichos estão alimentando-se, nossas células estão se degenerando. Quando as nossas células estão se alimentando, os vermes e os bichos são derrotados. Então, já imaginou, por exemplo, se eu comer uma cenoura picles? Não sei se você vai entender o que é uma cenoura picles. É uma cenoura que já não apodrece e ela tem substâncias de vinagre, é anti-bichos e lombrigas. E ela é regenerativa, ajuda nossas células a se potencializar, buscar os nutrientes da cenoura. Então, olha aí a tendência. Futuramente, eu creio que a oportunidade de produtividade de picles é uma oportunidade para o alimento de longevidade dentro daquilo que é uma economia a se girar no futuro. Então, temos N despertar, por exemplo, descobri-se no meu trabalho de investigação científica que a cadaverina é uma molécula que vem de cadáver e a potricina. Elas duas são os principais produtores de degeneração ao nosso corpo. Então, não existe diabético sem cadaverina e potricina, hipertenso sem cadaverina e potricina, envelhecimento sem cadaverina e potricina. Então, remover isso nos alimentos nos dá a probabilidade de reduzirmos doenças e prolongamento de anos de vida. Então, isso é super interessante. E a gente muitas vezes não percebe que, além de uma questão de saúde, tem a ver com economia, porque é uma oportunidade de negócio para as É, pessoas desenvolverem uma atividade econômica que, além de muitas vezes trazer a sustentabilidade, a sustentação da sua família, da sua descendência, também está contribuindo para a saúde das pessoas. Então, é das pessoas. que tem propósito, não é um capitalismo apenas pelo dinheiro, é um negócio com propósito, né? Nossa, Rogério, esta sacada que passaste é incrível. É, quando nós associamos a economia com benefício de longevidade humana, é diferente de uma economia de um transporte, de um carro. Aí começamos a ver uma diferenciação de valores. É muito mais valioso, e é aí onde está a tua dica de propósito, eu criar uma economia em detrimento a um benefício de longevidade ao próximo. E isso tem a ver com a dinâmica do mundo, com a evolução, com o avanço do tempo de informação, conhecimento. Então, conseguimos perceber que se a economia gera em torno de alguém que, por exemplo, tem 20 milhões de dólares e que o aumento de anos de vida gera aqueles 20 milhões para a comunidade e, ao contrário, vamos desfazer aquele capital em um herdeiro sem educação financeira, sem nada, e automaticamente não sai vantagens sociais naquele dinheiro do herdeiro que paralisa o dinheiro no banco ou estraga de uma maneira que nem ele mesmo se beneficia por não ter uma educação financeira e não saber gerar dinheiro ao bem, ao próximo e à sociedade. Então, temos ali um trabalho de dizer, bem, se esse milionário com muita experiência viver esses 20 milhões de dólares, vai beneficiar muito a família dele e a comunidade, a sociedade. Ao contrário, nós temos uma perda de gerar economia para a sociedade. E como é que a gente muda a mentalidade das pessoas para... Porque os hábitos alimentares são coisas que muitas vezes a gente faz e nem pensa. Tá com fome, vai pegar, vai comer alguma coisa que tu tá acostumado, né? Como é que a gente consegue mudar esses hábitos das pessoas e caminhar nesse sentido de busca da longevidade, da busca da saúde? Muito bem, Rogério. Vai perceber uma coisa. É incrível, quando eu comecei a fazer a pesquisa e perceber isso, notamos que há um abandono à saúde humana. Notamos que se nós homens também somos máquinas, somos as máquinas com menos valorização no que diz respeito à longevidade.
Por exemplo, o que traz de benefício uma máquina com manutenções sequenciais? O que vai trazer de benefício? Prolongamento do uso da máquina. Começou-se a descobrir que o ser humano não faz manutenções fisiológicas, não remove danos, não faz reciclagem óssea, não repara os sistemas, abandona os órgãos. Então, eu tenho uma alegoria no livro Como Revertir o Envelhecimento, também ainda não está lançado o livro, quero vir para aí lançar o livro Como Revertir o Envelhecimento, a, a Educação Alimentar de Longevidade. Esses são os dois livros e também torná-los em e-book, lançando mesmo aí no Brasil. Bem, na alegoria, eu tipifico dois países únicos no mundo que não conhecem-se e que têm concessionária de viaturas da mesma marca. Num país, as viaturas só duram 6 meses e no outro país, as viaturas duram 10 anos. E a diferenciação de durabilidade está no país que os carros saem standard da fábrica e não fazem manutenções, só duram 6 meses. O óleo que ele trouxe é o óleo que gasta e vai grudar o motor e não há manutenção, porque eles não sabem que existe manutenção. E saem alguém do país que as mesmas viaturas têm longevidade de 10 anos para ensinar um procedimento novo àquele país para levar as manutenções, o tempo de uso, a qualidade do combustível, da manutenção do óleo. O que eu chamo a atenção nisso? Chamo a atenção que precisamos entrar agora numa dinâmica de compreender o alimento no processo de longevidade. Então, a gente agora vai ter um foco de entender e interpretar o alimento como prolongamento de anos de vida através de uma simbiose com as nossas próprias células. Então, isso vai começar a vir e acredito que não sou o único nesta área. A ciência já está trazendo muitos trabalhos científicos da longevidade. Por exemplo, nós estamos a falar aí, por exemplo, de telômeros, descobertas dos telômeros, a epigenética, nutrigenética. Então, já temos muito, mas agora massificar essa informação será um despertar. E isso é interessante, Sebastião, porque à medida em que algumas pessoas percebem o valor que isso traz, elas acabam levando essa informação para outras, e aí essa conscientização vai se ampliando. Deixa de ser apenas uma ou duas pessoas falando e passa a ser um conjunto de pessoas que percebem que isso está fazendo diferença na sua vida, porque tu falaste, a cada ano tu estás te sentindo mais jovem em função dos teus hábitos que mudaram. À medida em que as pessoas começam a adotar esses hábitos e começam a sentir os efeitos, elas também vão ser difusores dessas ideias, né? É por aí? Maravilha, maravilha. Por isso, imagina o Rogério daqui a um tempo próximo vai mudar a sua dieta, direita ou indiretamente, vai aumentar os anos de vida ainda intangivelmente. Por quê? Porque vai perceber que alimentos que poderiam ajudar a degeneração serão varridos. Os danos que esses alimentos trouxeram da degeneração serão varridos. Quer dizer que o Rogério, dentro desta percepção, não tem como fugir da longevidade, uma vez que vai perceber-se que, além do Sebastião estar a massificar isso, sendo eu amigo dele, eu me vou beneficiar da longevidade. Aliás, eu tenho a plataforma maior que eu trabalho é o TikTok, e eu tenho lá trabalhos de tirar uma pessoa inflamada e voltar a ser jovem. Uma senhora de 42 anos, inflamada, obesa, e voltar a ter o corpo de 18 anos. Mas aí tem um aspecto interessante. Ela não só obteve o corpo de 18 anos, está com ela tudo regenerado. Todo o sistema ósseo, sistema circulatório, muscular, produtividade hormonal, menstruações corretas, prazer sexual, paladar alimentar, saciamento ao beber a água. Isso, Rogério, isso é incrível. Isso é um despertar extraordinário. E não é muito complicado, é tão simples
mas de maneira tão incompreendida ainda, porque estamos numa geração que fomos programados pela própria sociedade, pelo que a gente observa, o que ocorre, nunca pensamos que poderemos chegar aos 120 anos jogando futebol. Agora, estamos a calcar pela dinâmica do mundo uma geração que vai chegar aos 150 jogando futebol. Eu estou dizendo que o bebê que nasce esse ano, 2024, em 2044, eles vão perguntar se havia mesmo hipertensão, havia mesmo diabetes, mas havia seres humanos do planeta Terra que não faziam manutenções. Eles tinham carro, os carros faziam manutenções, sim, mas como é que eles não faziam? E como é que eles queriam ter longevidade sem fazer manutenções? Havia reparos de carros e eles não sabiam que os seres humanos também poderiam se reparar, se restaurar. Eles nunca estudaram que todas as propriedades celulares humanas são regenerativas, são nós que somos privilegiados. Será que então eles morriam a se degenerar? Sim. Então são questionamentos que o bebê deste ano não vai há 20 anos aqui entender que havia isso. É como se a gente estivesse no mundo muito atrasado no que diz respeito à longevidade. Sebastião Teles, é sempre uma alegria te ouvir, todas essas ideias positivas, esses estudos que tu estás trazendo, te aguardamos aqui no Brasil para conversar pessoalmente. Estamos chegando ao final do tempo da nossa entrevista, mas eu quero te pedir para deixar uma mensagem aí para as pessoas que se interessaram pelo assunto. Muito bem. A mensagem que eu deixo às pessoas que se interessaram, eu peço que me sigam no meu TikTok, que é Idoso Jovem 54, e o TikTok não é só uma produção de conteúdo de venda, não, mas uma produção de conteúdo que já ajuda. Eu já recebo mensagens que, à medida que eu vou ensinando a adaptar o nosso alimento às nossas células, já surtem efeitos sem nenhum tratamento ainda futuro do kit de regeneração. Quer dizer que nós já temos brasileiros que me seguem que já estão mudando a sua alimentação. Por exemplo, eu recomendo as pessoas aprenderem sobre cadaverina e potricina e como removê-lo dos alimentos. Então, este é o conselho. Se tivesse que dar só um conselho, era você que está do outro lado, pesquisa o que são moléculas de cadaverina e o que são moléculas de potricina e associa em como, lá eu ensino como remover da carne, do peixe, e então deixo também um alerta na economia da longevidade, se haver parceiros, quando chegar para o Brasil, no que diz respeito à troca de rodízio degenerativo para rodízios regenerativos. Quer dizer, atualmente com a cadaverina e potricina nas carnes, degenera o nosso corpo, mas a remoção da mesma e a suplementação, então nós comemos os rodízios que regenera e nos dá longevidade. Isso vai mudar muito o bem-estar, combatendo com muitas doenças crônicas. Sebastião Teles Matoso, diretamente de Luanda, em Angola. Muito obrigado aí pelas dicas e espero te encontrar aqui no Brasil muito brevemente. Maravilha. E você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui na TV Cidade em Farroupilha, nós temos um tema ligado ao contexto dos negócios de família. Gostou desse assunto de hoje? Com certeza vamos voltar a falar sobre isso. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Tchau.